Meu nome é Diego Pinheiro. Eu vou estar conversando um pouquinho, então, sobre um dos problemas que as empresas passam muito, não só os nossos clientes da Testing Company, mas de forma geral, que é a parte de documentação de software e o que a Testing Company está fazendo hoje para tentar solucionar um pouco esse problema que existe no mercado. A primeira, então, é que lá antes dos sumérios inventarem a escrita, lá em 3.500 anos antes de Cristo, as pessoas já tinham este problema, que o conhecimento ele era passado só de maneira oral. Tá? Mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Tá? Porque mesmo hoje, no século XXI, as empresas continuam com este mesmo problema, onde, na maioria das vezes, o conhecimento do software ele somente é transmitido via oral. Então, o que é a documentação de software? A documentação de software ela está dentro da etapa de desenvolvimento de sistemas, onde ela é um artefato que busca fazer toda a compreensão do produto. E isso normalmente tem que ser feito de maneira escrita, textual, e ele serve, então, para ser o oráculo da equipe. Né? Quando a gente pensa em oráculo, a gente sempre pensa ali numa pessoa inteligente, né? Uma pessoa que sabe tudo, uma pessoa hacker, né? Então, a documentação, ela busca ser isto, ela busca ser o centro da informação do software. Porém, a gente tem alguns problemas que acontecem hoje dentro das empresas, né? O primeiro, que eu já mencionei ali no início, é que as informações hoje, elas são muitas vezes transmitidas de maneira oral, porque elas são transmitidas muitas vezes através de dailies, de conversas com desenvolvedores, de conversas com o gerente, e isso acaba, então, muitas vezes se dispersando e partindo para o segundo problema, que esse conhecimento, então, ele acaba ficando apenas na cabeça das pessoas. Então, quando a gente quer fazer um treinamento, quando entra alguém novo na empresa, muitas vezes a empresa tem uma grande dificuldade de passar esse treinamento do software, porque não tem nada registrado, não tem nenhuma coisa documentada, e acaba que o desenvolvedor ele tem que parar as atividades dele, explicar como é que funciona o sistema. Então, muitas vezes, com o sistema legado, a pessoa já nem lembra mais como é que funciona as coisas direito, daí o desenvolvedor tem que parar, ler o código, ver como é que funciona o sistema e outras coisas do tipo, né? Além de trazer um dos principais problemas, que é quando a pessoa contém todo o conhecimento do sistema e ela sai da empresa, né? Então, acaba que a empresa acaba ficando desfalcada, né? E as pessoas que fazem o treinamento, muitas vezes, elas têm que aprender o sistema por si próprio, utilizando o sistema, fazendo outras coisas, né? Até aqui, por exemplo, na parte de qualidade de software, né? Quantas vezes, e na maioria das vezes, a gente tem que pegar um software para testar e o software não tem nenhuma documentação, né? Então, a gente tem que ir ali, mexer no software, começar a aprender do zero, tirar dúvidas com o gestor, que muitas vezes tem que tirar dúvidas com outra pessoa, e assim por diante, né? E acaba que, mesmo assim, a gente ainda tem dúvidas das funcionalidades, de como que elas funcionam, principalmente quando são softwares mais complexos, né, que partem de muitas regras de negócio. Mas, na verdade, então, que é a realidade que a gente tem hoje, que grande parte não tem documentação de software. E a gente vive hoje já no nosso dia a dia, e as empresas sempre entendem a importância disso, mas também não trabalham para solucionar esse gargalo de dentro delas. Então, por que as empresas não documentam software se é tão importante, né? Então, em conversas com clientes e outras coisas, a gente entende que a primeira coisa que eles falam é a falta de tempo, né? Que, principalmente ali trabalhando com metodologia ágil e outras coisas, eles ficam encarregadas principalmente de trabalhar com desenvolvimento, de entregar os resultados, de fazer as coisas, e acabam, então, não priorizando a documentação de software, né? Que um problema acaba, então, linkando o outro. Com isso, então, a empresa acaba não tendo este processo de documentar as suas funcionalidades, de documentar o software, e acaba, então, que esse processo não existe, então o software vai do início, chega lá no final, e muitas vezes, então, não tem nada documentado sobre ele.
até muitas vezes a própria documentação, o próprio conhecimento fica às vezes na cabeça do PO e nem nos próprios cards são encontradas as informações daquelas funcionalidades, que acontece e já foi visto muito em algumas empresas. E por último, então, as empresas elas não encontram uma ferramenta e uma pessoa especializada que possa escrever esse tipo de documentação. Então, as ferramentas que existem hoje no mercado, por exemplo, elas ficam muitas vezes vinculadas dentro de outro software, onde a própria marca fica vinculada a essa empresa contratada. Então, as empresas elas não conseguem ter uma forma personalizada de documentar isso e que seja também de maneira simples. Então, quem muitas vezes documenta isso pode não ser, pode ser às vezes até o próprio usuário de uma loja, de alguém que contém esse conhecimento. Então, ele precisa que esse software ele seja, que ele seja mais simples e que tenha como foco e objetivo o conteúdo do sistema. Com isso, então, trazendo esses problemas, a gente tem alguns benefícios que a documentação de software traz para dentro das empresas. O primeiro, então, é essa fonte unificada de informação, onde toda a equipe conversa em uma linguagem só. Então, todos entendem e conseguem visualizar quais são as regras do sistema, o que o sistema tem que fazer e acaba não tendo estes telefones sem fio de comunicação, de como que tem que acontecer, de chamar outras pessoas, e todo mundo consegue, então, centralizar essa informação em um lugar só. A segunda, então, que tendo tudo isso documentado, todo o sistema, consegue-se, então, trabalhar melhor em futuras funcionalidades do sistema, trazendo isso de maneira mais focal. E, com isso, também minimizando o próprio retrabalho do sistema, tanto na parte de desenvolvimento, que consegue ver e entender o que tem que ser feito, como até mesmo na parte de testes, né, que consegue entender a regra de negócio, que tem isso documentado e consegue saber se o sistema está atuando ou não, conforme tem que ser realizado. E, por último, então, a documentação ela cria um ambiente colaborativo entre a equipe, que evita, então, o retrabalho, que diminui até mesmo os bugs do sistema e acaba facilitando isso para toda a equipe. E até mesmo em várias pesquisas que eu fui lendo, aqui eu trouxe uma em destaque, é que 51% das pessoas entrevistadas, elas preferem que o sistema, elas preferem utilizar sistemas e preferem ter esse tipo de suporte através da documentação de textos, principalmente. Então, até mesmo dentro da Testing Company, quando a gente vai analisar uma tecnologia para utilizar alguma coisa, a primeira coisa que a gente analisa é se aquele sistema, se aquela tecnologia tem documentação, se essa documentação está atualizada, se a empresa está atualizando a própria tecnologia. Então, hoje, as pessoas já estão buscando isso, de ter este suporte através de documentação. Então, as empresas que não estão documentando, elas acabam, então, ficando para trás no mercado de trabalho. Então, trazendo isso um pouquinho para a nossa realidade, como que a Testing está fazendo hoje, então, para solucionar esse problema dentro dos clientes, né? A gente, então, traz aqui uma questão muito importante, né? O testador, ele muitas vezes conhece muito mais o sistema do que o próprio desenvolvedor, do que o próprio gerente, porque o testador ele tem que saber todas as regras de negócio, ele tem que entender o que tem que funcionar, o que não deve funcionar, o que pode acontecer e o que não pode, e ele acaba, então, sendo a pessoa que mais contém informações do sistema, né? Justamente porque ele tem que executar testes e fazer validações com isso. Então, por que não a gente ter os testadores formados e trabalhar, então, com esse tipo de documentação? Em paralelo com os testes, eles podem, então, ir documentando não somente os testes, mas o próprio sistema. Com isso também, nós estamos procurando, então, ferramentas no mercado, como o próprio Gira, que tem uma ferramenta de documentação muito bacana, porém acaba que a documentação do software fica totalmente restrita, muitas vezes, a quem tem acesso ao Gira. Então, por exemplo, pensando num usuário de loja, o usuário de loja ele não quer acessar o Gira, não quer fazer vários logins e ter várias permissões, ele quer ali uma documentação de maneira mais simples, né? Ele só quer ver ali o passo a passo, como funciona, qual que é a regra, né? E o Gira, como eu comentei anteriormente também, ele acaba ficando vinculado ali à própria empresa.
Então, as empresas também querem trazer a cara delas, o visual delas e trazer isso de maneira mais profissional. Com isso, então, a gente vem desenvolvendo aqui dentro da Testing um MVP de uma ferramenta de documentação de software, né? Não somente, então, partir da linha de que o testador tem este conhecimento e pode documentar, e já estamos formando pessoas aqui dentro para isso, como também a gente está partindo, então, de desenvolver esse sistema de documentação, aonde ele consiga trabalhar de maneira automatizada, aonde a pessoa que está escrevendo, ela consegue, então, trabalhar focando muito mais no conteúdo do que na parte estrutural do sistema, e que o sistema consegue trazer isso, então, sozinho. A gente já está, então, pilotando isso aqui dentro de projetos internos e com vários clientes, então, essa ferramenta ela acaba ficando vinculada ao servidor do cliente ou o próprio servidor da testing, e ela é totalmente personalizável. Então, a gente consegue colocar as cores do cliente, o logo do cliente, e fazer com que quem visualize isso consiga entender que aquilo, então, faz parte da identidade visual do cliente, né? E isso também é uma forma de trazer confiança para quem está lendo, e ajuda ali depois para quem vai estar escrevendo esse conteúdo. Na parte aqui de visão geral, que todos vão ter acesso ali mais ou menos a partir do mês que vem, com outros projetos que a gente está desenvolvendo, aqui a ferramenta traz, então, uma introdução sobre a documentação e quais são os softwares hoje que a gente está documentando. Aqui eu ocultei alguns nomes de clientes e a gente consegue aqui, então, visualizar outros tipos de documentações, tanto para treinamento, tanto para entender como outras pessoas fizeram, e outras formas. Então, o sistema de documentação, ele trabalha através de 3 linhas. A primeira, que é a linha de módulos, onde a gente pode pegar um sistema e dividir ele através de pequenos módulos, que pode ser ali uma tela específica, um pedaço do sistema, um fragmento. Pode ser ali também ser dividido através de classificações como notas de versões, APIs do sistema, manual de usuário e outras formas. Então, a pessoa que está desenvolvendo, ela consegue criar esses módulos de maneira mais fácil e, através deles, então, o sistema passa a exibir submódulos, né? O que são os submódulos ali? A gente trabalha, então, por exemplo, no manual de usuário, onde aquele manual de usuário ele tem que ser exibido pelas telas e de como estas telas se linkam com outras telas. Então, a gente tem aqui a parte que o sistema transforma, a parte de submódulos, onde praticamente ele divide, então, e desfragmenta o sistema em pequenas telas. E com isso, então, nós temos a parte de páginas, onde o próprio usuário em si trabalha com o conteúdo. Essas páginas, então, elas são trabalhadas de forma unitária, né? Então, aqui a gente pode ver aqui que cada fragmento daquela tela, ela está aqui registrada através de uma página, e a pessoa que está fazendo a documentação, ela consegue, então, ir trabalhando com o conteúdo, e esse conteúdo, então, vai exibindo de forma unânime dentro do sistema, linkando, então, com várias formas que ele quer escrever. Isso é feito também, o usuário então, que está utilizando o sistema, ele pode buscar por um conteúdo específico, buscar por uma palavra-chave ou por alguma coisa que ele quer pesquisar. Por exemplo, eu quero saber ali qual que é a regra do gráfico de dashboard ali. Então, ele pode vir aqui pesquisar ali por uma palavra-chave e a documentação já exibir para ele aquilo que ele está buscando. E também, a gente já está trabalhando ali, então, com a forma de privacidade, onde a gente pode tornar alguns módulos privados, né? Então, quando a empresa tem alguma certa sigilo, por exemplo, de APIs e de informações privadas, a empresa ali consegue, então, transformar aquele módulo específico em privado, com uma tela de login, fazendo essa validação, e conseguir, então, colocar no acesso quem são as pessoas que ela quer que possa visualizar este módulo, né, e trabalhar esse gerenciamento de forma bem fácil. Como que funciona, então, essa parte de gerenciamento do conteúdo? Eu trouxe um pouquinho ali da interface da ferramenta e essa parte de gerenciamento do conteúdo que vem um pouquinho mais a destaque. A parte, então, dos módulos,
quando a pessoa for desenvolver, que é uma das coisas que eu vi no mercado ali, que essa parte era super complexa para um usuário iniciar essa construção de um módulo, por exemplo. Então, eu trouxe a forma que o sistema possa trabalhar isso de forma mais automática, onde o usuário ele só vai ali e vai inserir um título e um resumo daquele módulo. E por trás, então, ali no back-end, a ferramenta ela vai construindo aquilo de forma mais automática. Então, o usuário, que pode ser até uma pessoa sem conhecimento em informática, ela vem aqui e constrói um módulo e vai gerenciando, então, todos os módulos que já existem. A mesma coisa, então, para os submódulos. Quando ela cria aqui um submódulo, ela insere ali o título daquele submódulo, um resumo dele, e vincula este submódulo, então, com outro módulo que aquele submódulo vai estar linkado. Então, se aquele módulo se refere a uma página de notas de versão, se ele se refere a uma página de API, ou qualquer outra coisa relacionada. E, por fim, então, a parte ali de páginas, onde essa página, então, ela vai ter o título, que vai aparecer, então, aqui no menu lateral, e tu tem que vincular essa página a um submódulo, que é aquele conteúdo, para onde que vai aquele conteúdo de qual parte do sistema. A gente coloca aqui, então, sempre quem foi o autor que escreveu essa documentação, para ter registrado, e é importante também essa documentação mostrar quem escreveu, a data que escreveu, quando que foi atualizada, mas tudo isso, então, a gente trabalha ali no back-end. E aqui, então, o usuário ele consegue ter a parte de conteúdo, como se fosse uma espécie de Word, que ele consegue personalizar, botar negritos, botar imagens e botar toda a estrutura conforme ele quer, bem de maneira simples, como se estivesse utilizando ali um Word que todo mundo está habituado já a utilizar. Alguns trabalhos, então, que a gente já veio pilotando aqui dentro e de que formas também de documentação a gente pode construir. A primeira, então, a escrita de cenários de BDD. Então, aqui tem toda uma estrutura de uma tela do sistema e todos os cenários de BDD que foram escritos. Então, todos da equipe ali de teste e desenvolvimento, eles conseguiam ter acesso a essas escritas de cenário. O automatizador também ele poderia vir aqui dentro da ferramenta, entender o cenário e fazer a programação dele. Então, aqui já foi utilizado para fazer essa escrita de cenários. Outra forma ali também, a parte de gerenciamento de conteúdos externos. Então, a gente tem um outro cliente que a gente trabalha forte com campanhas de marketing. E esta outra ferramenta terceira, ela também é muito complexa de se entender, principalmente para quem está iniciando. Então, aqui a gente fez toda a parte de documentação, de como que se cria uma campanha, os tipos de campanha, de que forma pode ser criado isso. Então, também foi documentada essa parte de gerenciamento de conteúdos. Outra coisa que a gente utiliza ali bastante, então, é a questão de notas da versão. Do próprio usuário que tem interesse, que está utilizando, receber o que foi modificado no software dentro da atualização, quais foram os bugs que foram corrigidos, se algum daqueles bugs era ele que tinha pedido, ele já consegue visualizar também. Aqui vai mostrando também um histórico, né, do que foi corrigido na versão 5, o que foi corrigido na versão 6, um resumo ali da funcionalidade. Então, dentro do sistema vai colocando ali prints, olha, antes essa tela funcionava de maneira X, agora ela passou a funcionar de maneira Y por isso, isso e isso. Então, o usuário ele consegue entender o que modificou o sistema e não fica assustado com as atualizações, né? Então, normalmente, ali dentro dos softwares e até em aplicativos que a gente utiliza, assim, a gente vê que os usuários eles ficam insatisfeitos quando tem mudanças radicais dentro do sistema, dos quais eles já estavam habituados, né? Porque eles não têm essa informação do que mudou, por que mudou e de que forma vai funcionar posterior a isso. Então, aqui a gente consegue, então, documentar as notas de versões, informações de API, então, requisições, os testes, toda essa informação mais técnica também para o desenvolvimento a gente consegue registrar dentro da ferramenta. A parte principal aqui, então, de regras de negócio, de entender o que faz cada funcionalidade, tanto para o desenvolvedor desenvolver uma feature, tanto para o testador testar aquela funcionalidade. Então, é importante aqui deixar registrado todas as regras de negócio
que muitas vezes na metodologia ágil acaba ficando quebrada em stories, em outras coisas. A gente consegue, então, juntar tudo isso, principalmente no final de cada sprint, a gente junta, então, tudo que foi desenvolvido e documenta ou atualiza o que foi mudado. Então, a gente consegue ter acesso a todas as regras de negócio dos sistemas. Outra coisa, então, que a gente já veio trabalhando há muito tempo dentro da Testing Company é através dos manuais de usuário, que antigamente até a gente fazia isso através do Word, criava um Word, colocava ali os passos a passos, como que funciona cada tela, e muitas vezes aquele Word se perdia, não chegava até os usuários, às vezes quando chegava já estava desatualizado, né? Então, o que a gente busca também aqui dentro do sistema, ele é trazer isso de forma online, e que todas as atualizações já aconteçam ali, né, pelo sistema ser web, e os próprios usuários, então, eles já têm esse link, eles conseguirem acompanhar esse próprio manual, e acaba também facilitando para a empresa, principalmente com treinamentos e outras coisas. Então, a gente consegue aqui fortemente utilizar ali o sistema para fazer manual de usuário, como que funciona cada tela, o passo a passo, o que tem que inserir, que informações que o usuário precisa coletar, e outras coisas do tipo. Aqui eu deixo, então, uma reflexão sobre a parte de documentação, que é, documentar é uma excelente ferramenta, mas ela tem que se manter atualizada e ao alcance de todos. Obrigado pela atenção.